A duração de uma luta de chefe não determina necessariamente se ela é boa ou má, mas quando ela demora, é difícil não perceber. Hoje em Game Hive, veremos as 10 das batalhas de chefes mais longas em jogos de videogame. Começando pelo número 10, temos o último chefe do jogo é Asura's Wrath. Normalmente, as lutas de chefes em jogos de ação são rápidas, esses jogos têm um ritmo muito mais acelerado do que outros tipos de jogos. Mas se você considerar as cutscenes, que em Asura's Wrath fazem parte da jogabilidade, este cara pode levar quase 1 hora para vencer. Asura's Wrath é basicamente um jogo de cenas espetaculares, é um jogo maluco pra caramba, começa exagerado e nunca para de ficar cada vez mais insano. O chefe final, Chakravartin, atira em você com lasers que destroem vários planetas ao mesmo tempo e é maior do que uma galáxia. Você ouviu certo, maior do que uma galáxia. Você já deve ter lutado contra vários deuses em videogames, mas este cara realmente satisfez a parte onipotente. Não há muito mais a dizer sobre este cara fora toda a grandeza e espetáculo da batalha, é apenas uma luta muito longa com muitas fases diferentes. No final, é quase abstrato, a batalha é intensa e épica, com Chakravartin usando todo o seu poder divino para tentar derrotar Asura. No que diz respeito às batalhas cinematográficas em jogos de videogame, esta deve ser uma das mais longas. Na 9ª posição está a Rei Carroll de Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 não é lembrado tão bem quanto os outros jogos de plataforma da Rare do Nintendo 64. Mas não por uma lista de razões, mas sim por uma única razão que se estende basicamente em todo o jogo. É um jogo muito tedioso, basicamente todas as partes desse jogo são muito chatas e tediosas, e o chefe final Rei Carroll não poderia ser diferente. A Rare já tem um histórico por fazer jogos com batalhas longas de chefes finais. As lutas contra Gruntilda nos 2 jogos Banjo-Kazooie também eram bem longas, mas Carroll é muito mais longo, ele tem 5 formas diferentes, e é claro, sem checkpoints, sendo que sua forma final é a mais irritante, e requer que você pressione no momento certo o botão para carregar um soco para acertar o alvo corretamente. Se você falhar nessa parte na primeira tentativa, e é bem provável que você falhará, você tem que recomeçar a batalha do início. Agora, não é a luta mais longa que você já lutou em um jogo de videogame, mas parece ser. Na 8ª posição está o final do Metal Gear Solid 3. Agora, este é uma fase onde eles avisam você de antemão que será um duelo de franco-atiradores extenuante, e não é um aviso de brincadeira. Sua primeira vez lutando contra esse cara pode facilmente levar 1 hora do seu tempo. O que torna essa luta tão difícil e longa é que ela basicamente o força a ser muito cuidadoso. Você nunca sabe onde o cara está se escondendo na selva, e nas várias áreas em que você luta contra ele, a única maneira de encontrá-lo é observar cuidadosamente o ambiente e encontrar pistas. Você deve olhar por gramas amassadas ou o brilho da mira do franco-atirador. Se ele te ver antes de você poder fazer algo contra ele, ele vai te acertar com um dardo tranquilizante, fugir e se esconder novamente. Isso é realmente o que torna a batalha desgastante, ele nem mesmo tenta te matar, ele apenas te nocauteia e continua te forçando a recomeçar se você não for cuidadoso. Ele é tão chato que o jogo realmente lhe dá várias maneiras de contornar completamente a luta. Por exemplo, você pode matá-lo mais cedo na história ou esperar que ele morra de velhice, ou até mesmo mudar o relógio do console. Na verdade, quando a maioria das pessoas falam sobre fazer essa batalha de chefes, elas geralmente estão falando de como não fazer. As pessoas gostam de pular ela. E na 7ª posição está Kushala de Monster Hunter World. Os jogos Monster Hunter são sempre sobre batalhas longas, essas batalhas longas sempre ocorrem com monstros gigantes. Kushala Daora merece uma menção especial por não ser apenas uma caçada que leva muito tempo, mas uma que parece ainda mais longa do que realmente é. O que torna este dragão ancião tão demorado para lutar é o seu uso do vento, ele gosta de voar para o ar e gerar esses enormes tornados que ficam no campo de batalha por minutos. Quando você se aproxima de um tornado você é jogado ao redor, às vezes esse cara terá vários tornados no campo de batalha e isso torna quase impossível chegar perto dele, então você basicamente tem que esperar até que os tornados eventualmente desapareçam, mas você tem que esperar. E além disso, quando ele estiver com metade da barra de vida, ele gera um escudo de vento em torno de si que atordoa você quando você se aproxima demais, então basicamente uma luta corpo a corpo é realmente horrível. Felizmente ele tem uma grande fraqueza, os Flash Pods. Você pode usá-los para derrubá-lo do céu, mas se você estiver lutando contra um Kushala temperado, que é basicamente apenas uma versão turbinada que lhe dá itens melhorado, adivinhe? Ele ganhará imunidade se você usá-las 4 vezes. Então você basicamente está ferrado. As lutas contra monstros nesses jogos geralmente são muito longas, mas contra o Kushala Daora elas são apenas tediosas. O número 6 é Dexy Duels, o Invencível e de Borderlands 2.
Os jogos de Borderlands adoram seus chefes de raid. Claro, o primeiro jogo não teve um, até sair a expansão The Secret Armory of General Knox, mas aquele Karor Kromerax, o Invencível, deve ter sido bastante popular porque eles realmente investiram em chefes de raid na sequência. Todos esses caras são bem difíceis, mas o pior de todos é Dexidous, o Invencível. Esse sujeito é um stalker super poderoso, que pelo menos no modo True Vault Hunter, tem pelo que sabemos, a maior quantidade de pontos de vida de qualquer inimigo no jogo inteiro, com mais de 13 bilhões de pontos de vida. Esse cara é único de várias maneiras, além de ter muitos pontos de vida. É o único chefe de raid que você luta fora de uma arena especial, e depois você luta de novo contra esse cara no mapa principal de Summerlocks Big Game, na terceira expansão. Além disso, em vez de gastar os usuais 20 erídeos que você normalmente precisa gastar para lutar contra um chefe de raid, você precisa gastar cerca de 90 a 99 para fazer esse monstro aparecer. Por último, ele é resistente a danos em um nível bastante alto, e recebe menos danos de praticamente todas as armas de elementos. Então, se você quiser enfrentar esse cara, você precisa de algum tipo de habilidade de regeneração de munição ou de uma arma que também faça isso, porque você vai ficar sem munição. Além disso, ele é muito mais rápido do que parece, ele cospe esferas que têm um enorme alcance de dano de área, eles praticamente podem matá-lo com um único golpe, então esse cara é uma dor de cabeça total e leva uma eternidade para ser derrotado. E o número 5 é o Overlord Baal de Disgaea D2. O desafio final no final de praticamente todos os jogos de Disgaea, que é uma incrível série de anime e RPG de estratégia muito bizarra, é o Overlord Baal. Esses jogos são basicamente sobre obter números insanos para seus pontos de atributos, mas os pontos de atributos desse cara são simplesmente ridículas. Ele tem mais de 100 bilhões de HP, 100 bilhões. Há uma possibilidade de que ele tenha mais de 400 bilhões, nesse ponto esses números já não significam mais nada, esses são claramente pontos de atributos que vão muito além do limite normal de 99.999.999, com seus itens equipados no nível 999. E estamos apenas falando de números para parecer absurdos nesse ponto, certo? Combine isso com algumas de suas habilidades loucas que ele usa, como ser capaz de atacar pessoas assim que elas aparecem, conseguir uma evasão super alta em sua terceira forma e convocar cópias de si mesmo. Você tem um chefe que é uma grande pedra no sapato. E o número 4 é Ias Matir do Final Fantasy XII, que aliás é um jogo bastante único na série Final Fantasy, não apenas por causa de seu sistema de batalha mais baseado em MMO e configurações em comum, mas também é única literalmente apenas por causa deste cara. Basicamente ele é o último chefe do jogo, ele é a última caçada que só fica disponível depois de completar quase todas as outras. Ele tem 1 milhão de pontos de vida, o que não parece tão ruim em comparação com as outras coisas que já vimos nesta lista, mas aqui está um porém, ele tem 50 barras de vida, o que é mais de 50 milhões de pontos de vida, como se você o derrotasse em 1 milhão de HP e lá se vai aquela barra de vida, mas opa, agora tem outra. No lançamento original do Final Fantasy XII, esse cara levaria até 12 horas para matar, o que é totalmente insano, especialmente para um jogo de um único jogador. Neste ponto do jogo, é provável que você esteja usando o feitiço de renovação para curar completamente seu grupo, e quando Yasmat está quase morto, ele fará uma jogada e lançará o feitiço reflexão em seu grupo. Então se você estiver curando automaticamente usando renovação, a menos que você planeje ou pense rápido, acabará lançando renovação em um membro do grupo que foi refletido, e o feitiço é desviado deles e cura completamente Yasmat, perto do final de uma batalha já insanamente longa. No número 3 está o Nyx Avatar de Persona 3, o chefe final deste RPG que mistura mitologias tem uma sequência de ataques irritantes que o tornam um dos chefes mais longos e frustrantes. A luta já é longa por si só, e ele tem até 14 diferentes formas que basicamente se resumem a mudanças nas fraquezas elementais, mas lembre-se de que na versão original do Persona 3 no PS2, você não podia controlar diretamente os membros do seu grupo, então se eles fizessem coisas estúpidas, a luta se arrastaria ainda mais, e eles faziam coisas estúpidas muitas vezes mesmo. Pior de tudo, em sua forma final ele lança o feitiço Charm em membros aleatórios do grupo. Se ele lançar em seu curandeiro, há uma boa chance de que eles lancem um feitiço de cura completa e restaurem completamente os pontos de vida de Nyx. Então chamá-lo de frustrante seria um eufemismo. Isso não era raro, isso realmente acontecia. E no número 2 está a Yggdrasil Zero de Xenoblade Chronicles X. Esse é um chefe bem estranho porque é possível que essa monstruosidade leve mais de uma semana para ser derrotada, mas você pode gastar apenas alguns minutos lutando contra ele. Esse monstro verdadeiramente enorme é um Nemesis, basicamente um super chefe em Xenoblade Chronicles X, e você só pode lutar contra ele durante uma missão de esquadrão que tem limites de tempo bastante curtos. Funciona da seguinte forma: todos têm que trabalhar juntos para derrubar essa coisa grande e você só é capaz de causar uma fração mínima de dano ao seu HP total, que pode ser superior a 1 trilhão, antes que a missão termine o dano que você causou é enviado para o servidor, então a próxima pessoa aparece e arranha um pouco mais de dano e assim por diante.
À medida que o jogo envelhece, está se tornando cada vez mais difícil derrotar esse chefe porque menos pessoas estão jogando. Não é o chefe mais tradicional, mas achamos que vale a pena mencionar por quanto tempo pode levar para derrotá-lo, mesmo que você não seja necessariamente aquele que está presente o tempo todo. E finalmente em primeiro lugar está a Absolute Virtue de Final Fantasy XI. Bom, você sabe como funcionam os MMOs como World of Warcraft, certo? Uma de suas características mais únicas e definidoras são os chefes de raid, basicamente um monstro gigante que requer um monte de jogadores trabalhando em coordenação para derrotá-lo. É basicamente algo que só pode acontecer em um mundo grande e persistente e há muitos desses chefes por aí, mas provavelmente o pior de todos é a Absolute Virtue. Embora não pareça muito, ele é terrível. Você quer saber quanto tempo leva essa luta? Alguns grupos de jogadores levaram mais de 30 horas lutando contra ele e não o venceram. Então, o que faz esse cara levar tanto tempo para ser derrotado? Bem, primeiro ele tem muitos pontos de vida, 100.000, o que é muito neste jogo. Segundo, ele tem auto-regeneração, que é de 500 pontos de vida por jogada. Em comparação, se você tem auto-regeneração, você ganha 1 ponto de vida por jogada, 2 se tiver auto-regeneração 2. Mas aqui está a pior parte, ele tem uma magia chamada Bênção que ele pode usar, ela restaura 1 tonelada de HP. Quando dizemos 1 tonelada queremos dizer metade da barra de vida dele, e ele pode usá-la mais de uma vez. Imagine lutar contra essa coisa por 30 horas seguidas, e de repente, ele lança uma magia e pronto, a maior parte da vida dele está de volta, se não toda. Parece muito divertido, não é mesmo? Sério, esse cara era tão difícil e levava tanto tempo para ser derrotado que mesmo depois de 3 anos ninguém conseguiu vencê-lo legitimamente, pelo menos pela definição dos desenvolvedores, e eles acabaram diminuindo a dificuldade dele junto com outro chefe chamado Pandemonium Varden, por causa de uma notícia que se espalhou sobre como as pessoas estavam ficando doentes e desmaiando enquanto lutavam contra esses chefes. Mesmo agora, depois de terem diminuído o nível dele, ainda é provavelmente uma das lutas de chefe mais insanas e longas da história das lutas de chefes. Então, o que vocês acharam? Deixe um comentário e nos diga se você gostou deste vídeo. Clique em eu gostei e se ainda não é inscrito, agora é um ótimo momento para se inscrever. Nós publicamos vídeos novos todas as semanas, e a melhor maneira de vê-los primeiro é claro, através da inscrição. Então, clique em inscrever-se e ative todas as notificações e como sempre, muito obrigado por assistir a este vídeo.